Olá pessoal, estou aqui de volta então para dar continuidade aí a mais uma análise de cenários, né, da eleição 2022, só que agora para governador do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então eu resolvi dessa vez como ponto de partida partir da pesquisa aqui, né, só dar uma passada nos números e depois já ir simular os cenários, tá? Antes de começar, primeiro eu queria dedicar essa análise aí ao meu amigo Vinícius Alves e Silva, que me pediu, né, e disse para mim que seria bem complicado de fazer, né? E agora analisando os números, realmente eu vi que a situação no Rio Grande do Sul está bem acirrada, né? E o que traz uma dificuldade maior aí em tentar montar cenários, tá? De qualquer forma, a gente fez, tá? E traz aí para os colegas. Outro amigo meu, o Luiz Felipe Espírito Baspoli, o famoso Poli, me pediu para fazer, né, algumas simulações Monte Carlo, né, que ajudam, né, a verificar várias e várias hipóteses, e daí tu faz um balanço das hipóteses, né, e vê qual frequência de resultado deu mais, né, em relação à média, etc. Eu acho que vai trazer uma certa complexidade, né, e acho melhor a gente fazer uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, e aí sim montando um cenário médio, que é o cenário que se ache mais provável, né, e que seja o chute oficial, né. Então, vamos lá, pesquisa Veritar, metodologia mesma presidenciável, né. Então, eles também, questão da densidade demográfica, respeitaram, né, mostraram aqui os municípios e a amostra deles, né, de 3 mil pessoas, para uma quantidade de votantes de 6 milhões 500 e alguma coisa, tá? Então uma amostragem pequena, né? Assim como qualquer outra pesquisa, mesmo porque seria inviável fazer algo muito maior, tá? Bom, vamos para os resultados do espontâneo primeiro, então mostrando o Onix na frente, o Onix 54,6 e o Eduardo Leite com 45,4, tá? Então uma vantagem clara aqui para o Onix. Branco e nulo, né, 1,4, né, e ausente 11. Né. Bom, indo para a estimulada, que é a que eu mais gosto, né, então cai um pouco o número, 53,4 contra 46,6, né, e branco e nulo sobe bastante aí para 4, tá? Então, esse é o cenário da estimulada. Estimulada é quando mostra, né, as opções de voto, tá? Então, esse é o resumo aí da pesquisa, tá? Então, é desses números aqui que eu tenho como referência para partir, tá? Então, de novo, né, aquela minha tela de premissas gerais aí da simulação. Então, abstenções eu vou manter a mesma, tá? Apesar de saber que abstenções vai crescer, e nesse caso particular do Rio Grande do Sul vai crescer, no meu entendimento, bastante, tá? Por uma situação específica que eu vou comentar. A gente tem o número total de votos, que vai ser o mesmo, né, no momento em que tu mantém as abstenções, e não haverá migração de voto. Então, quem votou no Leite, continua no Leite, quem votou no Onyx, continua no Onyx. Tá? Então, vamos para a primeira simulação, que é um cenário favorável ao Leite, né? Onde todos os votos válidos dados ao candidato do PT no primeiro turno migrarão para o Leite. Tá? Então aqui o parênteses que eu gostaria de fazer é que a votação do PT foi expressiva, tá? Foi quase da mesma magnitude do segundo candidato do Leite, tá? Porém, eu acredito que muitas pessoas que votaram no PT, elas vão se abster ou elas vão invalidar seu voto, tá? Então, no caso, eu vou aumentar aí o número de inválidos do pessoal do PT e vou migrar tudo que sobrou de válido para o Leite, no caso, tá? Então, a maioria dos indecisos vai para o Leite e o percentual dos candidatos eu vou ajustar conforme as alianças que estão sendo feitas, tá?
Então vamos para o simulador, já direto. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou dar um F11 para ficar a tela toda. Vamos lá, tá? Então aqui os dados do primeiro turno, né? A quantidade de inválidos, quantidade de válidos. Aqui o setup inicial e a gente vai então começar, né? Sabendo que muitos indecisos vão acabar se decidindo, né? Então eu vou fazer com que 50% se decida, né? E a grande maioria vai ir pro leite, né? Então esse é o cenário do leite, que é a favor do leite. Tá? Então, dos demais, então eu migraria 85% para o leite, tá? Opa, então, ou seja, o contrário, 15% para o Onix. Do Jobim, né, que já demonstrou favorecimento ao leite, tá? Eu não posso fechar os olhos para isso, então eu vou botar 85 do Jobim para o leite. E aqui, né, o Vieira da Cunha, que já se colocou a favor aí do PT, né? Apesar de ter uma linha mais centrada, né? Então eu também pondero isso na minha simulação. Põe 35% para o Onix e 65% para o leite. O Argenta já se posicionou a favor do Onix, então 80%. E o Renzi 80% também, né? Já se posicionou a favor do Onix, tá? Então até agora, sem mexer no PT, tá? Que é o grande divisor de águas, o primeiro parâmetro que eu vou entrar aqui, tá? Vai ser a quantidade de votos válidos, né? Então aqui a gente consegue ver na barra, né, que o Edgar Preto ficou com uma votação bem próxima, né, do Leite. Então eu vou colocar aqui 50, ou seja, 50% desses votos vão ficar inválidos ou vão ser abstenções no segundo turno, tá? Acho que tem uma questão ideológica muito forte aí, né, do pessoal, que não vai se dobrar nem para Onix nem para Eduardo Leite, tá? Mas metade, eu vou supor assim, metade vai votar, né, e vai a favor do que o partido está dizendo que é a favor, tá? Então, a candidatura do Eduardo Leite, ou seja, né, então a gente tem aqui um resultado, né, mostrando um favorecimento de 50,5% a favor do Leite e 49,5% para o Onix. Então esse cenário é o cenário a favor do Leite, que traria então o Leite a governador com uma diferença bem pequena de votos, tá? Mas ele seria sim eleito governador do estado. Bom, na simulação 2, onde a gente tem um favorecimento do Onix, ou seja, a gente vai puxar um pouquinho a brasa dos parâmetros para o Onix, a gente vai olhar agora o resultado, tá? Então, vou resetar os parâmetros, né, e vou entrar com um conjunto de parâmetros novo, né, onde, primeiramente, né, o pessoal que está no branco e no nulo, né, ou seja, que está indeciso, eles vão se posicionar, metade vai se posicionar, tá? Estatisticamente é isso que ocorre, tá? No segundo turno, o pessoal acaba se decidindo por um lado, né? Ou para não deixar o outro ganhar, ou porque acredita entre os dois em um deles, né? Então eu vou botar aqui 20%. Peraí, não. 35% para o Onix e 35% para o Onix aqui, tá? A gente agora coloca na posição, a gente sabe que os demais estão mais a favor aí do Leite, então vou botar 80-20, ser justo, mesmo sendo uma votação aí uma vantagem, né, pro Onix. Eu vou botar 85 pro Onix aqui do Jobim. Do Vieira da Cunha, né, então eu vou colocar que ele um pouquinho mais da metade vai migrar pro Onix, tá? Do Argenta vai a 90 agora.
não mais 85, e do Renzi a mesma coisa, tá? 90, 85. Nesse cenário aqui, tá, por enquanto ele tá bem na frente, né? Mas agora é que vem, né, a grande questão, tá? Então, eu vou diminuir a questão das abstenções, tá? Então, eu vou botar 45, tá? E vou migrar tudo para o Leite, tá? Então, veja bem, então eu estou dizendo aqui que 45% dos votos do PT vão ser inválidos, né? E que os válidos, que foram 55%, vão para o Leite, tá? Os demais parâmetros é conforme as alianças, né? E aqui na questão dos brancos e nulos, eu puxei mais a brasa para o Onyx, porque essa simulação em que a gente está favorecendo o Onyx. Então a gente tem aí, no final das contas, 51,7 a favor do Onyx, né? E 48,3 para o Leite, né? Essa seria então a simulação a favor do Onyx. Veja que a diferença ela é pouca nas duas simulações, né? Tanto a favor do Onyx como do Leite, né? Agora então a final, né, a ponderada, né, a mais provável que eu considero, né, analisando outras questões, né. Então as premissas são basicamente as mesmas, o que muda mesmo é que eu vou fazer equilibradamente a distribuição dos indecisos, tá? E vou dar uma mexida também nessa questão dos inválidos, tá? Então vamos lá, vou resetar aqui. Deixa eu resetar, né, para voltar no estado original. E aí nos inválidos, tá, a gente vai colocar que, de novo, né, 50% dos eleitores vão acabar se decidindo, né, mas metade deles vai para o Onyx e metade deles vai para o Leite, tá? Então vamos botar aqui 50 e 50. E aí a gente coloca 25 e 25, pronto, tá? Dos demais, tá? A gente vai manter aquele mesmo padrão de 20 e 80, tá? Do Jobim a gente vai manter os 85, a gente acredita ser uma migração razoável, né? Aqui do Vieira da Cunha, vamos manter uma vantagem pequena para o Leite, tá? Não para o Onyx e sim para o Leite. Do Argento a gente vai manter lá os 90, tá? E do Reis também 90, tá? E aqui, tá, a gente vai fazer com que 47% se torne inválido e a grande, ou total, o resto, né, ficaria aí a favor do Leite, né, do eleitorado do PT, que vai ser voto válido, né. Tá aqui, né, o quadro de migrações, aqui as migrações totais. Vejam que agora as migrações elas ficaram mais próximas, né, e o que a gente tem, né, no final é uma votação bem apertada, né, onde o Onyx ganharia com 50,9 e o Leite com 49,1, né. Aqui, ó. Tá aqui então o resultado final do cenário, né? É um cenário muito difícil de se inferir, né? Haja visto ali os três cenários ficaram próximos, só ficou vantagem um pouco para um, vantagem um pouco para o outro, e no final ainda diminuiu mais um pouco a vantagem. Então, eu estou acreditando que o Onyx vai ganhar e vai ganhar bem apertado, tá? Indo a favor então da pesquisa Veritar, né, dessa vez. E então esperamos domingo aí para ver o resultado, tá bom? Muito obrigado, fiquem à vontade para comentar. Tchau, tchau.